Olá, no programa de hoje, rumos e desafios da economia brasileira em 2025. Com o PIB em alta e o desemprego em baixo patamar, pesquisas ainda têm mostrado o pessimismo do mercado e de setores expressivos da população com o cenário econômico. Quais elementos pesam para isso? As projeções para a inflação e a taxa de juros, e as perspectivas das agendas fiscal e tributária. Eu converso com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-diretor executivo do FMI e ex-vice-presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Paulo, um prazer tê-lo novamente no mundo político. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Paulo, o Brasil fechou 2024 dentro da meta fiscal, com boas taxas de emprego, um crescimento do PIB acima do que era projetado e também com a queda da extrema pobreza. Por que, na sua avaliação, o governo ainda não tem conseguido fazer com que esses indicadores se traduzam em uma aprovação mais robusta? Olha, é difícil de explicar porque o resultado foi bom de um modo geral. Você apontou alguns indicadores, poderíamos mencionar outros. O crescimento da arrecadação real, por exemplo, os indícios de que a situação da inflação pode ficar mais controlada, embora isso ainda seja um começo de conversa. O resultado primário, você mencionou, dentro da meta, é muito abaixo do previsto pelo mercado. Então, essas intranquilidades da população e do mercado devem estar respondendo não aos números agregados, que estão razoáveis ou bons, mas a coisas mais específicas. Por exemplo, a alta do custo de vida da alimentação no domicílio, que aparece claramente nas estatísticas, né? Esse eu acho que é um ponto sensível, pelo menos um ponto sensível. E no que diz respeito ao mercado, eu vou dizer a você que eu acho que os comentários, as projeções são um pouco politicamente motivadas, no mau sentido. Há uma predisposição negativa em relação ao governo e há um apego dos economistas de mercado e da mídia, que é muito influenciada pelo mercado, a certos preconceitos econômicos que não têm muita sustentação, no meu modo de ver. Só para a gente ilustrar do que a gente está falando, tem uma pesquisa recente que revelou uma avaliação negativa do mercado financeiro, a chamada Faria Lima, sobre o terceiro mandato de Lula na casa dos 90%. É um índice que chama muita atenção. Olha, eu vou te dizer que o mercado financeiro tem uma características tão negativas, até perversas, que um alto índice de desaprovação pelo mercado pode até ser um bom sinal. Viu? Eu sei que tem um custo econômico, o mercado tem poder, pode coagir o governo, mas a verdade é que quando o governo atua de maneira positiva, mas distinta dos interesses de curto prazo do mercado, o mercado reage dessa maneira, com desaprovação, com movimentação negativa. Então o governo tem que levar em conta o mercado, não há dúvida, qualquer governo, o mercado financeiro, mas não pode se subordinar à visão do mercado financeiro, porque essa visão, ela é, entre outros problemas, super curto-prazista, e o governo tem que pensar no médio e no longo prazo para poder guiar o país numa direção positiva. Falando aí em desafios de médio prazo, essa inflação que você já tocou um pouco, de 2024, ela estourou a meta, mas a situação em especial dos alimentos é que tem, de fato, gerado mais embates na opinião pública. Para você, o governo ainda tem margem de manobra nessa questão? Há medidas, por exemplo, podem ser tomadas de imediato para tentar amenizar esse ponto? Sim, acho que sim. Há medidas e há fatores que já estão em andamento que vão, acredito, amenizar esse problema do custo do alimento, dos alimentos. Um deles é a queda do dólar, é o recuo do dólar nesse início do ano. O outro é a expectativa dos especialistas de que as safras agrícolas de 2025 sejam melhores do que as do ano passado. E o governo pode reforçar esse movimento, por exemplo, seletivamente reduzindo tarifas sobre importação de bens alimentares que estejam com preços muito acima do mercado internacional. É um exemplo, né? Pode também direcionar crédito para a produção de alimentos, usar os bancos públicos nesse sentido, né? Pode também adotar também seletivamente medidas de isenção fiscal para favorecer o aumento da oferta agrícola.
Enfim, há um sério... sim, pode recuperar os toques reguladores como instrumento de política, porque essa existência de estoques reguladores, de uma política para utilizá-los, é uma forma muito tradicional e útil, no meu entender, de amainar as flutuações dos preços dos produtos agrícolas. Na última reunião do Copom, Paulo, a primeira, sob a gestão de Gabriel Galípolo no BC, como já era esperado ali entre os analistas, foi elevada em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, aumentando a Selic aí de 12,25% para 13,25% ao ano. O presidente Lula não criticou essa medida após o anúncio. E o que eu te pergunto é o seguinte: pelo comunicado do BC, e mesmo pelo atual contexto geral, há mesmo uma tendência de novos aumentos sequenciais? É isso que a gente pode esperar? Eu diria não pelo comunicado atual, mais recente, mas pelo anterior, onde houve o compromisso de aumentar a taxa básica em mais 1 ponto percentual na próxima reunião. Já cumpriram o compromisso em relação à última, que foi agora há pouco, vão cumprir provavelmente um novo aumento de 1 ponto daqui a 40 dias, 45 dias. Não sei exatamente qual é a data, mas normalmente é um ciclo de 40 dias. E aí depois, aí que entra a expectativa de que o Gabriel Galípolo comece a fazer diferença. Ele pode estabilizar e depois começar a reduzir gradualmente a taxa de juros. Eu acho isso necessário, espero que as condições estejam dadas para que ele possa fazer isso, mas é aquilo que se diz, o Banco Central é um transatlântico, não pode dar um cavalo de pau em transatlântico. Então tem que ir com calma para não desestabilizar a economia. Mas tem alguns economistas apostando aí que a taxa sobe para cima de 15% esse ano ainda. Bom, esses economistas provavelmente são aqueles que trabalham para a gente que lucra com esses juros altos. Quem são esses? São conhecidos. São os ricos. A classe média alta para cima, os ricos, os super ricos, que têm poupança financeira aplicada em títulos no mercado doméstico, títulos públicos. Quem perde? Quem perde são aqueles que dependem do setor público, porque a dívida pública fica muito mais cara em função da alta dos juros. Além do que, você restringe o crescimento da economia. E uma outra coisa que é pouco comentada é que esse movimento de alta dos juros coloca mais dinheiro na mão daqueles que têm facilidade para tirar dinheiro do país com rapidez. Então, essa política de juros, para completar o quadro, ela torna o país e o setor público mais vulnerável a movimentos internacionais de capitais desestabilizadores, entende? Então, eu falei há pouco que a política monetária não pode ser desestabilizadora, mudar de rumo rapidamente. Por outro lado, se ela continuar no rumo atual, como querem economistas do mercado, aí ela vai ser desestabilizadora por essas razões, entende? Porque é desequilíbrio, o governo desequilibra as finanças públicas, deprime a atividade econômica, concentra a renda nacional, bota dinheiro na mão de quem pode fugir do país a qualquer momento, em suma. Não é uma política sustentável, no meu modo de ver. Já há uma tese também, de outra linha, de que essa alta da Selic pode estar sendo causadora da inflação. Qual a sua impressão sobre isso? Eu não chego a esse ponto de que ela causa a inflação. Em determinadas condições que eu acho que não são as brasileiras, esse raciocínio é válido, mas não creio. Por quê? Porque a taxa de juros ela tem sim algum efeito sobre a inflação. É um efeito doloroso, porque para alcançá-lo você tem que deprimir a demanda e a atividade. Mas quais são os canais? Primeiro, o crédito fica mais caro, consumo e investimento tendem a perder fôlego. E por outro, a taxa de juros alta atrai capitais, valoriza o câmbio e por essa via também reduz a pressão inflacionária. Então acho que vale o argumento tradicional de que a taxa de juros mais alta ajuda a combater a inflação, mas esse argumento só vale se você também reconhecer que os custos variados, que eu mencionei há pouco, dessa política de juros altos, são talvez proibitivos. Muito altos, com certeza, em termos concretos, o que você acredita que poderia deter essa marcha dos juros no Brasil nesse momento? Bem, já há algumas mudanças que apontam nessa direção, no meu modo de ver, viu? Em primeiro lugar, isso que eu mencionei há pouco, a queda do dólar.
que pode favorecer a queda da inflação, a queda das expectativas de inflação e, portanto, abrir espaço para o Banco Central reduzir juros. Por outro, vamos lembrar o que nós dissemos, você disse, eu repeti no início do programa, que é que a situação fiscal ficou comprovada que não estava tão alarmante quanto diziam certas pessoas do mercado. O resultado primário foi melhor do que o previsto, a meta foi cumprida, ainda que com alguns ajustes, né? Então, outra coisa, onde é que ficou aquela explicação tão popular no mercado de que a crise em estabilidade de dezembro era fruto de uma crise fiscal? Os mercados se acalmaram em janeiro, o que a gente deve entender? Que a crise fiscal acabou subitamente, milagrosamente? Ou seja, há muito raciocínio deficiente na mídia, no mercado. Movimento Então, especulativo também muito forte, na sua visão? Movimentos especulativos? Muitos movimentos especulativos, sem dúvida, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, um fator que pode, voltando à sua pergunta anterior, que pode ajudar a reduzir o Galípolo a reduzir a taxa de juros, é que se vai consolidando a visão de que a política fiscal brasileira não é, como se diz, irresponsável, que nós não estamos diante de um abismo fiscal, de um rombo fiscal, toda essa retórica que é usada na mídia e no mercado. Agora, tem um dado, né, um outro dado do Banco Central, só para a gente finalizar os assuntos em relação ao banco, que divulgou recentemente que a dívida bruta do Brasil fechou 2024 em 76,1% do PIB, né, uma alta aí de 2,2 pontos percentuais, e seria o segundo ano seguido, né, de aumento dessa dívida pública, que cresceu já 4,4 pontos desde o início do governo Lula. Você considera esse crescimento preocupante? Eu creio que o governo tem que estar atento a esse indicador, mas, de novo, mais um indicador que tem sido objeto de exageros, porque a dívida bruta brasileira é consideravelmente menor que de muitos países importantes. A dívida líquida, que é um indicador mais relevante, no meu entender, do que a bruta, é muito inferior, é algo como 60 e poucos por cento do PIB, se não me falha a memória, né? Agora nesse passado recente. Então, você tem uma dívida líquida menor, uma dívida que é pública, que é uma dívida, sobretudo, em moeda estrangeira, em moeda nacional e não em moeda estrangeira. O setor público brasileiro é credor líquido em termos de moeda estrangeira, em termos externos, veja bem, é liquidamente um credor. E por quê? Porque tem reservas internacionais muito altas, apesar da redução que ocorreu em dezembro, entende? Então, você tem uma condição muito melhor do que muitos países que estão por aí, e daí que, embora o indicador seja relevante, eu não vou desprezá-lo de forma nenhuma, a dívida bruta, você tem que ponderar todos esses outros fatores quando avalia a situação da dívida bruta, da dívida pública brasileira. Você tocava há pouco, né, Paulo, na questão do dólar, e a gente tem, né, o governo Trump se iniciando nos Estados Unidos com medidas de taxação recém-anunciadas e reações também já da China. Isso pode, a seu ver, vir a atingir o Brasil e o próprio bloco do BRICS, de alguma maneira, né? Sei que é um tema que você conhece de perto. Olha, pode. O Trump já fez algumas ameaças aos BRICS. Entre poder e acontecer vai a uma longa distância, né? Em parte porque o Trump é muito falastrão, né? Então a gente não sabe direito até que ponto ele vai seguir as suas falas agressivas com medidas concretas. Você vê que ele já recuou, pelo menos temporariamente, em relação ao aumento de tarifas sobre importações do Canadá e do México, né? Então, parece que ele teve motivos tênues para fazer esse recuo, isso varia melhor, né? Então, o que o Trump vai fazer, na minha opinião? Veja que o Trump, eu vou dizer uma coisa aqui, o Trump está, a meu ver, cometendo alguns enganos do ponto de vista do interesse americano, ao meu modesto ver, porque ele herdou uma situação geopolítica desfavorável. O Biden abriu duas frentes simultaneamente, a luta contra a China, que já estava aberta, aliás, pelo próprio Trump, e uma guerra contra a Rússia, e trouxe a Rússia e a China juntos como nunca, né? Agora o Trump chega, não resolveu as frentes importantes já abertas, há uma terceira lá que é Israel, Gaza, né?
genocídio em Gaza, não resolveu essas 3 frentes e vai criando novas. Está brigando com a União Europeia, com a Dinamarca, em particular pela Groenlândia, está ameaçando o Panamá, está ameaçando o Canadá, está ameaçando o México, está ameaçando os BRICS, está ameaçando a África do Sul. Isso ontem ou anteontem, quer dizer, é uma metralhadora giratória. E, embora os Estados Unidos sejam poderosos, eles não podem comprar briga com o mundo inteiro, inclusive com seus aliados tradicionais. Veja bem, Canadá, México, União Europeia, são países tradicionalmente, quando não cooperativos, até mais subordinados à agenda americana. Então, como é que chegam os Estados Unidos? Como é que chegam os Estados Unidos com Trump agora distribuindo ameaças para tudo quanto é lado? Eu, se fosse chinês, estaria contente, sendo brasileiro também estou, porque os americanos, embora sejam um país com o qual nós temos boas relações, nós também sofremos a interferência americana aqui ao longo da nossa história, né? Como nós vimos repetidamente. Então, os Estados Unidos um pouco mais fracos não fazem mal a ninguém. Mas só os Estados Unidos. Podemos ter impactos, por exemplo, na inflação brasileira, a depender de desdobramentos aí, da economia americana? Talvez. Olha, o que é importante para a inflação brasileira é o efeito da política de juros americana e a percepção do mercado internacional sobre a política de juros do Federal Reserve sobre a taxa de câmbio do dólar com outras moedas, inclusive o real. É aí que mora um certo perigo. Ou, dependendo do que acontecer, pode haver até uma certa vantagem para nós, né? Então, eu diria que não é um fator dominante sobre a inflação brasileira, mas é um fator que pode, sim, ser significativo em determinadas situações. Qual que é o desafio do Brasil nessa relação com os americanos nesses próximos anos, considerado essa troca de poder aí? Olha, essa é uma questão muito importante e acho que é um teste para o governo Lula e para o Brasil, de modo geral. Nós vamos ceder, nos assustar, correr para baixo da cama a partir das ameaças que o Trump fez, ou vamos ter uma postura digna e defender o interesse nacional? Agora, é claro que os americanos são muito poderosos, o Trump é meio desastrado, nós vamos ter que tomar cuidado, mas um cuidado que não significa abaixar a cabeça. Você viu o que aconteceu com o Panamá, né? Lamentável. O Panamá, diante das ameaças americanas, teve a indignidade de sair da Rota da Seda, na qual eles tinham aderido em 2017. Viu? Veja você, uma humilhação para o Panamá, né? Porque atende à ameaça. Os americanos ameaçaram tomar o canal e eles já vão fazendo concessões. Aí os americanos vão dizer, bom, deixa eu fazer uma nova ameaça, eu ter mais uma concessão, quem sabe, né? A mesma coisa com a Colômbia. No meu entender, a Colômbia acabou se dando mal naquele embate, sabe? Politicamente, porque foi também obrigada a baixar o tom, né? E o Petros não ficou numa posição tão confortável em termos de imagem. Então, o Brasil, por exemplo, nessa questão dos deportados brasileiros, tem que pesar bem o que vai dizer e o que vai fazer. Se é para contrariar o interesse americano, o interesse do Trump, tem que fazer isso na exata medida do que é necessário do ponto de vista da dignidade dos brasileiros que lá estão e que vão ser deportados. Não além disso. Não é para fazer demagogia numa situação delicada dessas. Você está numa sala, várias pessoas estão numa sala, entra um doido, fazendo ameaça para tudo quanto é lado, você não vai querer trocar socos com esse doido, tanto mais que ele tem 2 metros de altura. Então, o Brasil tem que ser digno, altivo, mas também cuidadoso no trato com esse país grande, governado por um presidente imprevisível e instável, né? E como é que você tem visto movimentos dos BRICS, né, de tentar ali solidificar alternativas ao dólar, né, as reservas em dólar é um tema que está colocado nesse momento também? É um tema que eu tenho trabalhado muito, escrito a respeito, é uma questão estratégica que os BRICS terão que enfrentar. E os americanos já estão em pé de guerra. Trump já está em pé de guerra desde a campanha que ele vinha ameaçando os BRICS. E agora, mais recentemente, poucos dias atrás, deu um passo além nas ameaças. Ele disse que quer um compromisso dos BRICS de que não vão criar uma nova moeda de reserva. Aí, de novo,
Os BRICS vão enfrentar essa pressão, vão correr para baixo da cama. Se correrem para baixo da cama, ficam desmoralizados como grupo, né? Eu creio que aí a saída mais racional é a seguinte: tomar alguns passos na área monetária e financeira que são importantes para nós, de maneira discreta, sem fazer alarde. O Brasil é presidente dos BRICS, como você sabe, este ano, de 2025. Trabalha em silêncio, como mineiro, bom mineiro, já que nós estamos falando com o canal de Minas Gerais, trabalha com silêncio mineiro, chega no final do ano, no final da presidência brasileira, anuncia o que puder anunciar em termos concretos. Mas não fica dando munição para a onda da mídia, onda dos Estados Unidos, onda do Trump, porque é um assunto geopoliticamente muito delicado. E os BRICS avançaram, viu, nessa área. Avançaram bastante, muito mais do que a gente geralmente se pensa, e é por isso que os americanos, e o Trump em especial, estão estrilando, que os BRICS estão discretamente avançando, sim, em matéria de redução do papel do dólar nas economias. Depois desse giro aí que fizemos aí por questões da cena internacional, voltar a conversa de novo para a situação da União, ainda temos alguns minutos. Né? Tivemos também um recorde histórico em 2024, Paulo, de arrecadação, né? Somando aí 2,65 trilhões, um crescimento real de 9,62% em relação ao ano anterior. Um resultado que foi impulsionado por medidas de reforço no caixa, crescimento do PIB e aumento de preços. E o presidente Lula afirmou recentemente, né, que não prevê a adoção de novas medidas fiscais em seu governo. Essa é uma estratégia de ajuste que já bateu em um teto, de fato, ou estaria próximo disso? Eu creio que o presidente Lula quis dizer que ele não vai adotar novos pacotes como aquele que ele anunciou, que o Haddad anunciou no final do ano. Mas eu notei, viu, que ele não fechou a porta para eventuais medidas. Ele apenas disse que não tem a intenção agora, que já acha que já fez o suficiente. Agora, o caminho que o governo está seguindo, talvez não tão claramente, tão consistentemente, é o seguinte: vamos ajustar as contas crescendo e não praticando uma política de austericídio. Você notou bem, o crescimento real de quase 10% da arrecadação da União foi fruto, em grande medida, do crescimento do PIB. Essa é a forma mais interessante de ajustar as contas públicas. Coloca a economia para crescer, gera receita adicional e diminui certo de despesa do governo, como, por exemplo, seguro-desemprego. É um ajustamento positivo, né? E esse ajustamento positivo, eu não diria a você que está esgotado, não. Pode continuar. Eu seria muito contrário a uma política monetária fiscal que derrubasse o nível de atividade e prejudicasse por essa via também o ajuste das contas públicas, entende? Então, é um caminho que o governo explorou bem, bastante bem, nos seus 2 primeiros anos e que deve continuar explorando. O que lhe pareceu o desenho final da reforma tributária? Atende às demandas históricas em relação ao tema? Creio que sim. Você está falando da reforma tributária do consumo, que é uma parte importante. É uma ideia que já vem rolando há muito tempo no Congresso, na sociedade brasileira. O governo conseguiu fazer passar essa PEC, está avançando na regulamentação, que é complexa, e essa medida e essa reforma tem efeitos de longo prazo, possivelmente importantes, vamos ver, né? Agora, não é tudo, né? A reforma tributária tem outras pernas igualmente ou mais importantes do que essa, notadamente a justiça fiscal que no Brasil precisa ser feita, né? Os ricos contribuem pouco e a carga tributária sobre a classe média e os mais pobres é muito elevada. Paulo, em meio a essa complexa conjuntura econômica, né, que pautou nossa conversa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alvo de críticas públicas recentes do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que chamou o ministro de fraco em alusão a derrotas que ele teria tido ali em debates internos do governo. E Haddad também é um dos alvos preferenciais permanentes da oposição. Qual que é a sua avaliação, né, sobre o desempenho do ministro no cargo até aqui? Né, já são aí mais de 24 meses. Está sendo bom, no meu entender. A gente precisa compreender o seguinte, que o ministro da Fazenda é um ministro singular, que em todo governo, todos os ministros querem gastar. E só um quer economizar, que é o da Fazenda.
Então, ele atrai para si a crítica dentro do governo, fora do governo. O Kassab, quando fala isso, está refletindo um pouco essa realidade. O ministro está fazendo é, se for um bom ministro, veja você, ele tem que ser austero. E sendo austero, ele vai desagradar interesses concretos. Se você corta um gasto, é um interesse que você atinge. Se você aumenta um imposto, é outro interesse que você atinge. Entende? O ajuste fiscal é sempre um ajuste de natureza distributiva. E o ministro da Fazenda pode até fazer umas coisas simpáticas, mas não pode ser, no geral, simpático. Entende? Ele tem que ser, no geral, antipático. E até o Haddad se sai bem nisso, porque ele toma medidas, às vezes, antipáticas e faz uma cara muito simpática, fala muito bem, com muita influência. É um pouco como Pedro Malan nesse aspecto, que era craque em falar sem agredir os adversários e a opinião pública. Né? Então, eu vejo bem o trabalho do Haddad. Ele não é economista, mas que bom, porque justamente esse cargo, ao contrário do que se pensa, não é bom para economistas, porque o ministro da Fazenda precisa ter capacidade de articulação política, notadamente com o Congresso. E o Haddad, sendo político, tem essa capacidade. Paulo, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco sobre os desafios da economia brasileira em 2025. E nesse encerramento, queria abrir espaço para você falar um pouco também sobre uma obra sua, né, que está recém-lançada, outra faceta profissional sua, Estilhaços, né, obra de filosofia e literatura. Pode falar um pouquinho sobre ela para a gente aí. Obrigado. Eu lancei esse livro agora há pouco. É um livro que tem aforismos, contos, crônicas. O título se deve ao seguinte: ele é um livro fragmentado, que é acessível também de uma maneira geral. Os contos e crônicas, certamente, mesmo os aforismos. E a ideia é fazer uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre os problemas existenciais que nós todos enfrentamos, tomando como referência leituras, mas também vivências minhas, né? Vivências ao longo da vida, pessoais, vivências amorosas, familiares, profissionais até, que repercutem de alguma maneira na maneira como você encara a vida. Então, eu estou muito na expectativa de como o público vai receber um livro que é bem diferente dos livros que eu publiquei até agora. Sucesso com a obra. Obrigado. Um abraço. Eu conversei com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-diretor executivo do FMI e ex-vice-presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Falamos sobre os indicadores econômicos do Brasil nessa largada de 2025 e dos elementos que podem impactar o cenário ao longo do ano. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.